Saudamos a todos com a paz do Senhor. Pedimos a atenção de todos, pois iremos interpretar agora uma peça denominada Filho Pródigo, que será sem o microfone. Ei, você, já ficou cansado da vida? Tá ouvindo e tudo mais? Bom, eu já. Então resolvi fazer algo a respeito. A grande sabedoria profissional nos fala que devemos esperar nossos pais morrerem para podermos herdar as grandes heranças que eles têm guardado. Mas, se está guardado lá, por que esperar isso tudo? Por que não podemos aproveitar agora? Então, eu cheguei até meu pai e falei: eu quero minha herança já. Foi isso que meu filho mais novo me disse. Tudo que eu pensava naquele momento era: ei menino, você é muito novo para receber essa quantia de dinheiro. Mas eu amava. Então, peguei aquele dinheiro e entreguei para ele e disse: vá, se você consegue ter uma vida melhor longe de mim, então vá. eu deu fora de lá, um lugarzinho chato. Eu tinha lugares para ir, pessoas para conhecer. Então eu fui. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Meu filho se perdeu. Eu amo, mas ele não é tão sábio. Logo após ter saído da cidade, ele se encontrou com 4 pessoas, não tão legais. E essas pessoas estavam interessadas somente em seu dinheiro. Ah, não eram 4, que eram apenas 3. E ele não estava menos interessado no dinheiro. Eles gostavam de mim, gostavam da minha presença. A questão é que logo após sair, eu comecei a viver de verdade. Eu tinha mais amigos do que precisava, eu tinha roupas lindas, eu comia como um rei, eu tinha tudo. Até o dinheiro do meu filho se acabar. Logo quando nosso país estava passando por uma grande crise. Não havia nenhum emprego. Eu procurei, eu realmente procurei, mas não havia nenhum. Eventualmente, eu encontrei um. Eu era um gerente. Eu era sócio. Não. Eu era um menino. Isso significa? Significa que eu dava comida aos pobres. Eu odiava aquele trabalho. Eles me pagavam tão mal que o pouco que eu recebia dava para comer, nem para beber. Tinha dias que eu passava tanta fome que eu facilmente comeria aquela comida que eu dava aos pobres. Aí eu lembrei da herança que meu pai me deixou, que ele guardou dia após dia. Dia após dia. Eu esperava meu filho voltar para casa. Em meu coração, eu apenas torcia que estivesse tudo bem com a minha criança. Eu sabia que um dia ele voltaria para casa. Casa. Eu percebi que o pior empregado do meu pai me seria muito, mas muito melhor do que eu. Então, eu fiquei pensando. E se nunca cair a ficha do meu filho? Não, eu verei de novo. De novo passava pela minha cabeça que eu deveria voltar para a casa dos meus pais. Então eu tive uma ideia. Certamente ele não ia me aceitar novamente como um dos seus filhos. Então ele ia me perguntar se ele iria me aceitar como um dos seus empregados. Talvez isso desse certo. Talvez seja hoje o grande dia que meu filho voltará. Era isso que eu pensava todas as manhãs quando eu acordava. Meu pai estava muito. E eu era um dia, eu acordei e pensei: o pior que pode acontecer é eu voltar para esse trabalho horroroso novamente. O não eu já tenho. Era um lindo dia. Eu estava em minha varanda, quando de repente eu vi. Meu pai estava sentado na varanda de casa. Quando ele me viu, ele torceu seus olhos para conseguir me enxergar. Mas quando ele me enxergou, eu pensei: e se ele não me aceitar novamente? E se eu chegar lá e ele me disser: eu te avisei. Era isso que eu pensava todas as vezes. Eu imaginava a volta do meu filho. Mas eu sabia que um dia ele voltaria. Eu sabia que era uma péssima ideia. Eu sabia que não deveria ter feito isso. Então eu fiquei lá parado. Ele ficou lá. Eu não conseguia me mexer. Então eu não poderia ficar lá com ele. Então meu pai correu. Meu pai literalmente correu. Eu nunca havia visto ele fazer algo tipo antes. Parecia até uma criança animada com algo. Então eu percebi. Ele estava animado por causa de mim. Por me ver novamente. Eu corri. Pensei que nem ia conseguir. Mas eu corri porque meu filho estava de volta. Ele estava chorando. Lágrimas de alegria. Foi aí que Eu abracei. Pai, me perdoa. Está perdoado, meu filho. Venha, vamos fazer uma festa. Meu filho estava perdido e chegou em casa. Venham todos, vamos. Não há mais vergonha.
existe um tempo certo para todas as coisas. Nem todos aqui tiveram um pai presente, mas eu quero te lembrar daquele que te deu a vida, daquele que, mesmo que antes de você existir, já te planejava. Deus é nosso Pai e nunca te abandonou. Não apenas o provedor, mas Ele é a palavra, Ele é vida, Ele é caminho. Nós somos o barro e tu, Pai, és o nosso oleiro e todos nós somos obra das tuas mãos. Por isso, saiba que pode ter momentos que você se comporta como um filho pródigo, totalmente desconectado do Pai. Mas, todos os dias, a graça do Pai está sobre você, te abraçando, te convidando para estar próximo, para cuidar das obras dele, para voltar e cuidar do reino.